Olá, seres, como vocês estão? Espero que bem. E aí, bora continuar a elogiar essa loucura junto com Erasmo de Rotterdam? Nós paramos na página 42. 43, né? Metade da 43. Vamos lá. Quando se reflete atentamente sobre o gênero humano e quando se observam como uma alta torre, justamente a maneira pela qual Júpiter costuma proceder, segundo dizem os poetas, todas as calamidades que está sujeita à vida dos mortais, não se pode deixar de ficar vivamente comovido. Santo Deus, que afinal a vida humana, como é miserável, como é sórdido o nascimento, como é penosa a educação, a quantos males está exposta a infância, como a sua juventude, como é grave a velhice, como é dura a necessidade da morte. Percorramos ainda uma vez esse deplorável caminho, que horrível e variada multiplicidade de males, quantos desastres, quantos incômodos se encontram na vida. Enfim, não há prazer que não tenha amargor de muito fel. O que quem poderia descrever, aliás, perdão, errei aqui. Quem poderia descrever a infinita série de males que o homem causa ao homem, como sejam a pobreza, a prisão, a infâmia, a desonra, os tormentos, a inveja, as traições, as injúrias, os conflitos, as fraudes, etc.? Não saberia dizer-vos que delito teria o homem cometido para merecer tão grande quantidade de males, nem que Deus furioso o teria constrangido ao nascer em tão horrível vale de misérias. Assim, pois, quem quer que examine a fundo a miserabilíssima condição do gênero humano, não poderá de certo deixar de aprovar o exemplo das virgens de Mileto, embora seja um exemplo digno de toda a compaixão. Quais foram os mais célebres e desgostosos da vida que procuraram espontaneamente a morte? Não foram, porventura, os amigos mais próximos da sabedoria? Para não falar de Diógenes, Xenócrates, Catão, Cássio, Bruto, lembro apenas o famoso Quirão, que preferiu a morte à imortalidade. Já sei que logo compreendereis quanto o mundo duraria pouco se a sabedoria fosse comum entre os mortais. Sou mesmo de opinião que em breve haveria necessidade de uma nova argila e de um novo Prometeu. Mas também nesse caso, sou eu quem providencia, mantendo os homens na ignorância, na reflexão, no esquecimento dos males passados e na esperança de um futuro melhor. Misturando as minhas doçuras com as da volúpia, eu amenizo o rigor do seu destino. Amam a vida, não só quase todos os homens, como até aqueles cujo fio da existência está prestes a ser cortado pela morte. Aqueles que devem deixar a vida depois de um bom número de anos. Eles não mostram nenhuma pressa de passar para o número dos mortos. Quanto mais motivos têm os homens para viver contra a própria vontade, tanto menos se nojam da vida, evidenciando que não acham excessivamente longos os seus dias. São um efeito da minha bondade esses velhos que vedes alcançar na história decrepitude e que de humano só possuem a figura. Por isso é que são gagos, delirantes, desdentados, encanecidos, calvos, ou para descrevê-los melhor com as palavras de Aristófanes, enrugados, corcundas, sem nenhum resto de virilidade. Perdi aqui as letras. Ai, que ótimo. Tá. Não obstante, amam com transporte a vida. Não se limitam esses velhotes insensatos aos prazeres da existência, mas se esforçam ainda por imitar, quando podem, a juventude. Um enegrece os cabelos brancos, outro esconde com uma cabeleira a cabeça calva, outros põem dentes tomados de empréstimos de algum porco, ou se apaixona loucamente por uma moça e faz por ela loucuras que envergonhariam um rapazinho. Estamos tão habituados a ver um homem todo curvado ao peso dos anos que já enxerga a terra em que está para descer. Ao vê-lo, repito, casar-se com uma mocinha sem dote, casar-se certamente mais para o de outrem do que para o de próprio uso, isso se torna quase um motivo de louvor. Eis, porém, um quadro ainda mais divertido. Aquelas velhas apaixonadas, aquelas velhas apaixonadas, aqueles cadáveres semivivos que parecem ter saídos do érebo, já estão fedendo a carniça, ainda sentem o arder do coração. Lascivas como cadelas no cio, só respiram uma porca sensualidade e dizem descaradamente que sem volúpia a vida não vale nada.
Essas velhas cabras ainda fazem o amor e, quando encontram algum faão, costumam remunerar generosamente a repugnância que causam. Então, mais do que nunca, se esmeram na pintura do rosto, passam a vida diante do espelho, arrancam os fios brancos de barba, ostentam 2 seios flácidos e enrugados, cantam com voz rouquenha e hesitante para despertar a lânguida concupiscência, bebem a grande, intrometem-se nas danças das moças, escrevem cartas amorosas. Eis os meios que essas velhas raposas empregam para dar coragem aos custosos campeões. Enquanto isso, a sociedade exclama: que velhas malucas, que velhas malucas. Mas a sociedade se tem razão. Elas se riem e, imersas nos prazeres, aproveitam a felicidade que lhes proporciono. Eu desejaria que esses censores indiscretos soubessem dizer-me o que está mais estúpido: viver alegre e satisfeito, eternamente desesperado até enforcar-se com uma corda. Poderão dizer-me que é uma verdadeira infâmia a vida desses velhos e dessas velhas. Não o nego, mas que importa aos meus loucos? Ou são inteiramente insensíveis à desonra, ou então, quando se sentem, sufocam facilmente o remorso. Os meus bons fiéis súditos têm uma filosofia especial, que os faz distinguir muito bem dos males imaginários dos males reais. Cai-vos uma pedra na cabeça? Oh, isso sim, na realidade é um mal. Mas a desonra, a infâmia, as censuras, as maldições só nos fazem mal quando queremos sentir. Desde que não pensemos nisso, deixam de ser um mal. Que mal pode fazer o que murmura a sociedade desde que vós intimamente vos aplaudais? Ora, somente eu tenho virtude de sublimar os homens a esse alto grau de perfeição. E é esse um dos meus maiores predicados. Parece-me, contudo, ouvir alguns filósofos dizerem que na maioria das maiores desgraças para um homem consiste ficar louco, em viver no erro, na ilusão e na ignorância. Oh, como estão redondamente enganados. Respondo-lhes, ao contrário, que é justamente nisso que consiste ser homem. Confesso-vos que não sei explicar como podem tratar de infelizes os meus loucos, sendo a loucura como é patrimônio universal da humanidade, e quando todos os mortais nascem, educam-se e se conformam com ela. Parece-me bastante ridículo lastimar um ser que se acha no seu estado normal. Considerareis deplorável o fato de o homem não ter asas para voar como pássaros, ou 4 pés como os quadrúpedes, ou a fronte armada de chifres como um touro? Lamentareis a sorte de um belo cavalo pelo fato de não ter aprendido gramática ou de não comer bem? Deplorareis um touro pelo fato de não ser adestrado na palestra? Portanto, assim como o cavalo não é infeliz em ignorar a gramática, assim também não é o louco, pois a loucura não é natural no homem, a loucura é natural no homem. Mas os sutis disputadores, meus antagonistas, continuam a prosseguir-me com novos sofismas. Dentre todos os animais, dizem eles, só o homem goza do privilégio de aprender as artes e as ciências, a fim de suprir com seus conhecimentos as lacunas da natureza, como se houvesse sombra de verdade em que a natureza, tão previdente e vigilante quanto ao pernilongo, até quanto às ervas ou as florzinhas do campo, fosse esquecer-se unicamente do homem, deixando-lhe de fornecer tudo aquilo que precisa. Que absurdo! Não, as ciências e as artes, que tanto decantais, não são obra da natureza. Foi um certo gênio chamado Teuto, grande inimigo do gênero humano, que por cúmulo da desventura dos homens a inventou. Eis porque, muito longe de contribuírem para essa felicidade que se pretende apresentar com razão e a sua descoberta, as ciências são, ao contrário, extremamente nocivas. Tinha de certo bom faro aquele sábio e prudente rei que, com tanta finura, segundo Platão, reprovou a invenção do alfabeto. Digamos, pois, francamente, que a ciência e a indústria se introduziam no mundo com todas as outras pestes da vida humana, tendo sido inventadas pelos mesmos espíritos que deram origem a todos os males, isso é, pelos demônios, que, por sinal, tiraram a ciência do seu nome. Nada disso se conhecia no século de ouro, em que, sem método, sem regra, sem instrução, os homens viviam felizes, guiados pela natureza e pelo próprio instinto, com o efeito que a utilidade teria naquele tempo. A gramática? Havia apenas a linguagem, e ainda assim só era falada para exprimir o pensamento.
Não havia necessidade de lógica, porque todos os mesmos raciocínios, as divergências de opinião, não provocavam discussão alguma. Não se conhecia retórica naquela idade pacífica, em que não haviam nem processos, nem conflitos e nem discursos. Nessa época, os legisladores eram inúteis, porque reinando os bons costumes, não havia necessidade das leis. Além disso, aqueles mortais religiosíssimos, por motivo que não ansiável por investigar com ímpia curiosidade os segredos da natureza. Convencidos de que a um pequeno inseto como o homem não é lícito ultrapassar os estreitos limites da sua capacidade. Não quebravam a cabeça com pesquisa das dimensões, dos movimentos, dos efeitos, das origens ocultas dos astros. Também não lhe passava pela imaginação a impertinente ideia de querer saber o que se acha além dos céus. Mas aos poucos foi desaparecendo a inocência no século de ouro, forma que os maus gênios, como já disse, logo descobriram as artes, mas ainda em pequeno número e muito pouco exercitadas. Em seguida, a superstição dos caldeus e a ociosa leviandade dos gregos criaram 1000 outras, todas muito oportunas e excelentes para atormentar o espírito. Só a gramática é mais do que suficiente para nos aborrecer durante a vida. De todas essas artes, são tidas com maior apreço as que mais se aproximam do bom senso, isso é, da loucura. Mas que vantagens se proporcionam aos que delas fazem profissão? Morrem de fome os teólogos, definham os físicos, caem no ridículo os astrólogos, são desprezados os dialéticos, e só o médico faz fortuna. A principal vantagem da medicina está que quanto mais ignorante, ousado e temerário é quem a exerce, tanto mais estimado é pelos senhores laureados. Além disso, essa profissão, da maneira que muitos a exercem hoje em dia, se reduz a uma espécie de adulação, quase como a eloquência. Depois dos médicos, vem imediatamente as rábulas... Depois dos médicos, vêm imediatamente os rábulas ou os jurisconsultos. Eu não saberia dizer-vos ao certos se esses supostos filhos de Temis precedem os sequazes de Esculápio. Disputam a precedência entre si. O que é fora de dúvida é que os filósofos, quase que por consenso unânime, ridicularizam os advogados e, com muita propriedade, qualificam essa profissão de ciência de burro. Mas, burros ou não, serão sempre eles os intérpretes das leis e os reguladores de todos os negócios, ao passo que esses senhores estendem os seus latifúndios. O pobre teólogo, depois de ter revistado todas as arcas da divindade, é obrigado a comer favas e viver numa eterna guerra com os insetos nojentos. De tudo quanto dissemos acerca das disciplinas, pode-se concluir que as artes mais vantajosas são as que mais se relacionam com a loucura. Por consequente, são perfeitamente felizes aqueles que, sem qualquer relação com as ciências especulativas e práticas, têm como único guia a natureza, a qual não possui nenhum defeito, e não deixa que se percam os que seguem fiel e exatamente os seus passos, sem a pretensão de sair dos limites da condição humana. A natureza é inimiga de todo artifício e, de fato, vamos crescer mais felizes. A natureza é inimiga de todo artifício. De fato, vamos crescer mais felizes às coisas não contaminadas por nenhuma arte. Permiti que me detenha um pouco sobre o mesmo argumento. Não será verdade que entre as tantas espécies de animais, os que vivem mais felizes são os que não têm nenhuma disciplina e que só a natureza reconhecem como mestra? Quem será mais feliz e admirável do que as abelhas? No entanto, nem sequer possuem todos os sentidos do corpo. Apesar disso, quando é que a arquitetura encontrará alguém que as iguale na construção dos edifícios? Qual foi o filósofo que já instituiu uma república semelhante? Já o cavalo, por estar mais próximo dos sentimentos do homem e sendo por este dominado, participa consideravelmente das calamidades humanas. Acontece muitas vezes que esse animal doméstico, em lugar de fugir da batalha, se atira ao perigo, e na ambição da vitória, um golpe mortal estende-se por terra, obrigando-o a comer poeira junto com o cavaleiro. Já não falo mais das cruéis mordeduras, das esporadas agudas, da prisão que a estrebaria e das rédeas, do pesado cavaleiro em suma, de toda a trágica escravidão a que ele, exemplo do homem, se sujeitou espontaneamente, na ânsia excessiva de se vingar do veado, seu inimigo. Ele é muito louco, velho. A loucura é muito louca mesmo. Bem mais desejável é a vida das moscas e dos pássaros, por nascerem livres e tomar a natureza o encargo de nutri-los. Seriam mesmo perfeitamente felizes e tranquilos se não devessem temer as insídias dos homens. Não imaginais quanto perdem os praços na sua primitiva beleza, quando aprendem nas gaiolas os nossos cantos. É assim
E assim é verdade, sobre todos os aspectos, que as produções da natureza ultrapassavam de muito as da arte. Por tudo isso, nunca terei louvado bastante a Pitágoras por ter se transformado em galo. Esse filósofo, em virtude de metempsicose, passou por todos os estados: filósofo, homem, mulher, rei, confidente, peixe, cavalo, rã e creio que até esponja. Depois de todas essas transmigrações, declarou que o homem era o mais infeliz de todos os animais, porque todos os outros estão satisfeitos de ficar nos limites prefixados pela natureza, enquanto só o homem se esforça por ultrapassá-los. Além disso, Pitágoras costumava antepor os tolos aos sábios e aos grandes. Tal era também a opinião de Grilo, um dos companheiros do sensato Ulisses, o qual, tendo sido transformado em porco pela bruxa Circe, preferia grunhir tranquilo e à vontade num chiqueiro a andar na pista de novos perigos e novas aventuras com seu general. Parece-me também que o próprio Homero, célebre pai da mitologia, não diverge dessa opinião, pois que em geral considera miseráveis todos os mortais e diz que a morte nos cerca por toda parte. Nem mesmo Ulisses, o seu famoso herói e modelo de sabedoria, constitui ele uma exceção, pois chega-lhe a aplicar por várias vezes o epíteto do infeliz. No entanto, não diz mesmo de Paris, de Ajax ou de Aquiles que eram loucos. Pelo contrário, como Ulisses fosse engenhoso e astuto e seguisse os conselhos de Minerva, preferindo usar tudo mais, Homero deplorou a infelicidade desse rei de Ítaca. Voltando, pois, ao meu assunto... não é Ítaca, não, é Ítaca. Voltando, pois, ao meu assunto, afirmo, os que se aplicam ao estudo das ciências estão muito longe da felicidade, que são duplamente loucos, porque esquecendo-se da sua condição natural e querendo viver com os outros tantos deuses, fazem à natureza, com as máquinas da arte, uma guerra de gigantes. De tudo isto, infiro que os verdadeiros felizardos são os que mais se aproximam da índole e da estupidez dos brutos, sem empreenderem nada que esteja acima das forças humanas. Pois bem, tratemos de defender esse argumento não com antitemas dos estoicos, mas com um exemplo palmar. Deuses imortais, julgai-o. Quem no mundo viverá mais feliz do que os vulgarmente chamados bobos, tolos, insensatos e imbecis? Como conceder o privilégio de censurar e moralizar sem ofender a ninguém. Quase pela mesma razão é que as mulheres gostam dos loucos e dos bobos, e é por isso que esse sexo é tão inclinado ao riso e a frivolidades. Além disso, qualquer coisa que façam as senhorinhas com essa espécie de pessoas, e às vezes com toda espécie, parece-lhes uma brincadeira ou uma chacota. Tão engenhoso e ladino é o belo sexo em colorir e mascarar os seus ardis. Voltando, pois, à felicidade dos loucos, eu devo dizer que eles levam uma vida muito divertida, e depois, sem temer nem sentir a morte, voam direitinho para os campos elíseos, onde as suas piedosas e fatigadas almazinhas continuam a divertir-se ainda melhor do que antes. Confrontai agora a condição de qualquer sábio com a de um tolo. Imaginai e figurai um homem venerável e verdadeiro modelo de sabedoria, e observar como faz a sua passagem pela terra. Constrangido desde a infância a consagrar-se ao estudo, passa a flor dos anos nas vigílias, nas aflições e na mais assídua fadiga. Mal sai dessa dura escravidão e acha-se ainda mais infeliz do que nunca. Por isso é que, devendo viver com economia e com moderação, com tristeza e com severidade, ele se torna cruel e pesado a si mesmo, incômodo e insuportável aos outros. Pálido, magro, enfermiço, remelento, franco, escarnecido, velho e antes do tempo, termina uma vida infeliz com a morte prematura. Mas que importa ao sábio morrer moço ou velho, quando se pode afirmar com toda a razão que nunca viveu? Com efeito, não se pode falar em viver quando não se gozam todos os prazeres da vida. Que vos parece agora esse belo retrato do sábio? Agrada-vos? Mas já estou esperando que as importunas rãs, que são os estoicos, venham atacar-me com novos argumentos. E dirão elas, uma insigne loucura não estará perto do furor, ou melhor, não poderá chamar-se um verdadeiro furor? Mas que quer dizer ser furioso? Não significará, talvez, ter a mente perturbada? Como me inspiram piedade esses filósofos? O mais das vezes não sabem o que dizem. Pois bem, se me permitirem as musas, quero destruir também esse paládio. Não posso negar que os estoicos sejam argumentadores sutis, mas por pouco que queiram ter a reputação de bom senso, devem distinguir duas espécies de loucura da mesma maneira, porque Sócrates, segundo Platão, distinguia 2 Vênus e 2 Cupidos. Afirmo que em todas as loucuras tornam igualmente infeliz o homem. Se assim não fosse, Horácio, de certo, não teria aplicado
o epíteto de amável ao furor que invade aos poetas e que revela o futuro. O citado Platão teria incluído, entre os principais bens da vida, o furor dos vates, dos adivinhos e dos amantes. E a Sibila Cumana não teria empregado esse vocábulo para exprimir as penas e os trabalhos de Enéas. Há, portanto, duas espécies de furor. Um vem do fundo do inferno e são as fúrias que o mandam para a terra. Essas atrozes e vingativas divindades tiram da cabeça uma porção de serpentes e atiram nas suas escamas sobre os homens que querem divertir-se em atormentá-los. Tem nisso suas origens de furor da guerra, e devora a sede do ouro, o infame e abominável amor, o parricídio, o incesto, o sacrilégio, o peso de consciência e todos os outros flagelos semelhantes de que servem às fúrias para dar aos mortais uma amostra dos suplícios eternos. Existe, porém, outro furor inteiramente oposto ao precedente, e sou eu quem o proporciona aos homens, que deveriam desejá-lo sempre com o maior de todos os bens. Em que pensais que consistia esse furor ou loucura? Consiste numa certa alienação do espírito que afasta do nosso ânimo qualquer preocupação incômoda, confundindo-lhe os mais suaves deleites. É justamente essa divagação, como diz o Ático, que não pode mais suportar o peso de tantos males. Um grego, cujo nome não me recordo, era do mesmo parecer, e a história era tão engraçada que eu até quero contá-la. Esse homem era louco de todas as formas. De manhã muito cedo até tarde da noite ficava sentado sozinho no teatro, imaginando que assistia uma magnífica apresentação. Embora na realidade nada se representasse, ria, aplaudia e divertia-se à grande. Fora dessa loucura, ele era tudo o mais uma ótima pessoa, complacente e fiel com os amigos, terno, cortês, condescendente com a mulher, indulgente com os escravos, não se enfurecendo quando via quebrar-se uma garrafa. Seus parentes deram ao incômodo de curá-lo com um eléboro. Mal, porém, ele voltou ao estado que impropriamente se chama de bom senso. Dirigiu-se por esta bela sensata apóstrofe. Meus caros amigos, que fizeram vocês? Pretendem ter me curado, no entanto mataram-me. Para mim acabaram-se os prazeres. Vocês me tiraram uma ilusão que constituía toda a minha felicidade. Tinha sobras de razão esse convalescente, os que, por meio da arte médica, julgaram curá-lo como um mal de tão feliz e agradável loucura, mostraram precisar mais do que ele uma boa dose de eléboro. Ainda não decidi se devo ou não chamar indistintamente loucura todo o erro do espírito e do senso. É que, em geral, dizemos ser todo aquele que, sendo curto de vista, toma um burro por jumento, ou que, por ter pouco discernimento, considera excelente um mau poema. Ao mesmo tempo, quando um homem comete um estranho erro, não só de senso, mas também de inteligência, nele persistindo longamente, por exemplo, ao escutar o zurro de um burro, julga ouvir uma sinfonia, ou então, quando embora de origem humilde, imagina ser o rei Creso da Lídia. Nesse caso, diz que o pobrezinho perdeu o miolo, mas essa loucura, quando dirigida a um objeto de prazer, como costuma acontecer quase sempre, bastante agradável, se torna tanto para os que a têm, como para os que são meros espectadores. Assim, essa espécie de loucura, ela é bem mais espalhada do que em geral se pensa. Às vezes, um louco que se ri dentro de outro louco, divertindo-se ambos mutuamente. Também não é raro ver-se mais de um louco rir de outro menos do que ele. Mas, na minha opinião, o homem é tanto mais feliz quanto mais numerosas são suas modalidades de loucura, contanto que não sai da espécie que nos é peculiar e que é tão espalhada que eu não saberia dizer se haverá em todo o gênero humano um só indivíduo que seja sábio e não tenha também a sua modalidade de loucura. Sem alguém, ao ver uma abóbora, se tomasse por uma mulher, dir-se-ia ser o pobrezinho um louco. A razão disso é que semelhante perturbação raras vezes costuma aparecer entre nós. Mas quando um marido imbecil adora a mulher, julgando-a mais fiel do que Penélope, mesmo que ela lhe faça crescer na cabeça um bosque de chifres e intimamente se felicita, bendizendo enormemente o seu destino e dando graças a Deus por ter unido a semelhante Lucrécia. Ninguém acha que se trate de loucura, porque isso hoje em dia é a coisa mais natural desse mundo. Nessa categoria é preciso incluir também os que desprezam tudo a não ser a caça, não concebendo maior prazer do que ouvir o rouco som da tropa e dos latidos dos cães. Creio mesmo que, ao sentirem o cheiro dos excrementos caninos, imaginam estar cheirando cinamomo.
Trata-se de despedaçar uma presa? Oh, incomparável delícia! Degolar, esfolar, cortar um boi ou um carneiro? Ah, é um mister, viu, digno somente da ralé. Mas um bicho de mato? Oh, honra de cortar um bicho de mato é reservada unicamente a pessoas de alta linhagem. O monteiro mor, com a cabeça descoberta de joelhos, pega o facão sagrado para esse sacrifício, pois Diana se ofenderia se não se servisse de outro. E empunhando o ferro com a mão direita, corta religiosamente determinados membros do animal, fazendo tudo com certa ordem, com cerimônias especiais. E durante a pomposa operação, todo o bando de caçadores acerca-se do sacerdote de Diana, observando profundo silêncio e mostrando ao assistir o espetáculo 1000 vezes visto, a mesma surpresa que teria se fosse a primeira vez. Em seguida, aquele que cabe à sorte de provar um pedaço da caça, julga ter conquistado ainda assim mais nobreza. Por fim, os caçadores, depois de levarem a vida perseguindo e comendo caça, não obtêm outro resultado do seu assíduo e fatigante exercício, senão o de terem transformado também em outros animais selvagens. E não obstante, intimamente, pensam ter uma vida real. Outra espécie de homem semelhante, que há pouco descrevi, é constituída por aqueles que se sentem devorados pela mania de construir. Uma vez invadidos pela essa irrequieta paixão, nunca se dão por satisfeito, sendo a sua preocupação contínua de fazer, edificar, destruir, até que, como Horácio, nessa tarefa de mudar o quadrado em redondo e o redondo em quadrado, acabam por ficar sem casa e sem pão. E com que ficam? Ficam com a doce lembrança de ter passado com prazer um grande número de anos. Vejamos agora como os alquimistas, que podem ser considerados loucos por excelência, têm a cabeça sempre repleta de novos mistérios e segredos, ou seu único fim é confundir, misturar, modificar a natureza, procurando por terra e por mar. Não sei que quintessência a natureza, que na realidade só se encontra com uma quimérica imaginação. Não julgueis por isso que se desgostassem diante dos insucessos, ao contrário, cheio de louca e lisonjeira esperança, nunca se arrependem das despesas nem da fadiga, pois são engenhosíssimos em iludir-se a si mesmo e tornar-se vítimas da própria obstinação. Mas qual é, em geral, o seu objetivo? Pensando em enriquecer-se, gastam tudo, não lhes restando nem mesmo com que construir um pequeno lar. É verdade que esses sonhadores não deixam de ter belíssimos sonhos, tentando tudo quanto é meio imaginável para incitar os outros a correr atrás dessa felicidade. Finalmente constrangidos pela miséria de dar um adeus às suas quiméricas esperanças, acham ainda uma grande composição em poderem se gabar ao menos de terem formado tão glorioso e nobre projeto. Mas, ao mesmo tempo, censuram a natureza pelo fato de ter dado aos homens uma vida demasiado breve para levar a termo empresa de tamanha importância. Sinto certo escrúpulo em introduzir à nossa sociedade os jogadores de profissão, mas de certo que é uma loucura oferecendo um espetáculo ridículo os que, de tão apaixonados pelo jogo, sentem bater e saltar o coração dentro do peito, sempre que veem certas cartas na mesa e ouvem o barulho dos dados. Então, quando a enganosa esperança de recuperar o que perderam faz com que percam o resto dos seus bens, e quando sua nau se quebra contra o escolho do jogo, escolho não menos fatal do que da maré. Ainda assim julgam muito felizes por terem salvo nozinhos em pelo desse naufrágio. E o mais bonito é que essa espécie de gente prefere roubar a quem quer que seja, exceto a quem despojou por receio de passar a conta de pouco honesta. Que deveria eu dizer desses velhos que, quase cegos de tanta idade, chegam a pôr óculos para jogar, tendo não as mãos atacadas pela gota, e pagam a alguém para que jogue os dados por eles? São tão loucos pelo jogo e nele experimentam tão extremo prazer que são levados a considerá-lo como a minha atribuição. Mas, muitas vezes, o jogo se transforma em raiva e furor, e então me inclino a atribuí-lo às mais fúrias do que a mim. Mas eis que se adiantam algumas pessoas que, sem dúvida, vivem sobre as minhas leis. São os que se divertem ouvindo e contando milagres e romanescas e invencionices. Não acreditais? Pois esse bom gosto proporciona tal prazer que os sábios são indignos de experimentá-los. É preciso ter nascido sobre um particular auspício dos deuses para poder saborear tão doces quimeras. E o melhor é que nunca se fartam de ouvir semelhantes patranhas. Os milagres, os espectros, os doentes e os fantasmas, o inferno e 1000 outras visões dessa natureza
natureza são o assunto mais comuns das conversas do vulgo ignorante, sendo que quanto mais extraordinárias são essas coisas, com tanto maior prazer são elas ouvidas facilmente e acreditadas. E não penseis que tais histórias se contem apenas para iludir as horas do aborrecimento. Tornaram-se na boca dos monarcas e dos pregadores um meio de tirar proveito da crendice popular. A essa espécie podem agregar-se a justo título os ridículos e originais supersticiosos, os quais toda vez têm a sorte de ver alguma estrada de madeira ou alguma imagem do seu polifêmico. São Cristóvão ficam convencidos de que nesse dia não poderão morrer. Soldados, a que depois de uma pequena prece diante da imagem de Santa Bárbara, ficam de certos que sairão ilesos da batalha. Alguns acreditam que, invocando Santo Erasmo em certos dias, com certas orações e à luz de certas lamparinas, seja possível fazer uma grande fortuna em pouco tempo. E que direi do Hércules e o São Jorge, que para esses supersticiosos faz às vezes um novo Hipólito. Um novo Hipólito? Na verdade, não se podei deixar de rir diante da sua devoção, que consiste em ornar pomposamente o cavalo do santo e quase em prostrar-se diante do animal assim feitado. Para adorá-lo, fazem questão absoluta de conservar o favor e a proteção do cavaleiro por meio de alguma oferta, sendo inviolável para aqueles o juramento que fazem pelo seu penacho. Mas, por que não falar dos que julgam que, em virtude dos perdões e das indulgências, não tem nenhuma dívida para com a divindade? Com a exatidão de uma clepsidra, e da mesma maneira porque matematicamente, sem recear o erro do cálculo, medem os espaços, os séculos, os anos, os meses, os dias, assim também como essas espécies de falácias, remissões, medem eles as horas do purgatório. Outra espécie de extravagantes é constituída pelo que, confiando em certos pequenos sinais exteriores de devoção, em certos palanfórios e em certas rezas que algum piedoso impostor inventou para se divertir ou por interesse, estão convencidos de que irão gozar de uma inalterável felicidade, conquistar riquezas, obter honras, satisfazer determinados prazeres, nutrir-se bem, conservar-se sãos, viver longamente e levantar uma velhice robusta. E como isso não se bastasse, ainda esperam poder curar no paraíso um posto elevado, ocupar no paraíso um posto elevado. Sob a condição, porém, de só passarem ao número dos beatos tão tarde quanto possível. Pensam, e então, chegado o tempo de voar entre as inefáveis e eternas delícias do céu, uma vez abandonados pelos bens da terra, que se aferram de todo o coração. Persuadidos dos perdões e das indulgências ao negociante, Persuadidos dos perdões das indulgências ao negociante e ao militar, o juiz basta tirarem uma bandeja de pequena moeda para não ficarem tão limpos e tão puros dos seus numerosos roubos como quando saíam da pia batismal. Tantos falsos juramentos, impurezas, bebedeiras, brigas, assassínios, imposturas, perfídias, tantas traições, numa palavra, todos os delitos se redimem com um pouco de dinheiro e de tal maneira se redimem que se julga poder voltar a cometer de novo toda sorte de más ações. Quem já terá visto homens mais tolos, ou melhor, mais felizes dos que os devotos, os quais julgam que entrarão infalivelmente no reino dos céus, recitando todos os dias 7 versículos que eu não sei quais sejam dos salmos sagrados? No entanto, foi um demônio quem fez tão bela descoberta, mas um demônio tolo, que tinha mais vaidade do que talento. Tanto assim que cometeu a imprudência de exaltar o seu mágico segredo junto a São Bernardo, que era muito mais esperto do que ele. E todas essas coisas não serão talvez excelentes loucuras? Ai, como isso é verdadeiro! Até eu que sou loucura não posso deixar de sentir vergonha. No entanto, não é público o único a aprovar tão completas extravagâncias. Sustentam sua prática dando exemplo os próprios professores de teologia. E já que viajo por esses mares, convém continuar a navegar. Digamos assim, algumas palavras sobre a invocação dos santos. É curioso verificar que cada país se gaba de ter no céu um protetor, um anjo tutelar, de forma que no mesmo povo, entre esses grandes e poderosos senhores da corte celeste, se encontrem as diversas incumbências do protetorado. Uma cura dor de dentes, outro assiste o parto de mulheres, aquele faz achar os objetos perdidos, este assiste o parto das mulheres, este
vela pela segurança da propriedade do gado. Um salva os náufragos, outro confere a vitória aos combatentes. Suprimo o resto, porque é um nunca mais acabar. Além desses, existem outros santos que gozam de um crédito de poder universais, encontrando-se entre estes, em primeiro lugar, a Mãe de Deus, a quem o vulgo atribui poder maior do que o do seu próprio filho. Ora, as graças que os homens pedem aos santos não serão talvez insinuadas também pela loucura? Dizei-me se tantos votos religiosos de reconhecimento que vestes cobrindo por completo as paredes e abóbadas da igreja, já viste pendurado em um único de reconhecimento por cura milagrosa de loucura? De certo que não. Os homens não costumam importunar os santos para obter uma graça dessa natureza. Daí resulta que, por maior que seja a sua devoção, nunca se tornam nem um pouquinho mais sábios. E porque quando se vêem suspensos dos altares votos relativos a toda sorte de graças recebidas, sem nenhum se encontra, todavia, que se refira a um caso de curado da loucura. Aquele que pendurou um voto por ter se salvo a nado quando julgavam naufragar, este por quem não morreu de um grave ferimento recebido numa briga, um outro porque enquanto os outros caíam prisioneiros do inimigo, conseguiu subtrair ao perigo graças a uma feliz e valorosa fuga, aquele outro porque tendo sido condenado à forca como prêmio às suas boas ações, caiu do laço graças a alguns santos dos larápios a fim de que por pior do que antes em virtude da caridade do próximo, voltasse a roubar os que tivessem a bolsa muito cheia de dinheiro. Um outro por ter recuperado a liberdade rompendo as grades da prisão, outro por ser estabelecido facilmente por uma febre muito grave, com grande mágoa do médico, que esperava fazer uma cura mais longa e mais lucrativa, este porque em lugar da morte, encontrou um remédio no veneno que lhe fora dado, enquanto sua mulher, que já suspirava pelo momento da libertação, ficou na maior amargura por ter falhado o golpe. Outro porque, tendo caído com seu carro, não teve receio algum e pôde reconduzir a casa, sãos e salvos os cavalos. Aquele que, por tendo ficado socerrado num desabamento, conseguiu salvar-se sem nada sofrer. Outro, finalmente, porque, tendo sido pilhado em flagrante pelo marido de sua bela, saiu da enrascada com a maior desenvoltura. Ora, bem vedes que ninguém deu graças a Deus ou à Virgem ou qualquer santo por ter recuperado o juízo. A loucura tem tantos atrativos para os homens que de todos os males ela é o único que se estima como um bem. Mas por que engolfar-me nesse mesmo oceano de superstições? Se eu tivesse 100 línguas e 100 bocas, e férrea em vão de tantos tolos, as espécies contar eu poderia, e de tanta tolice os vários nomes. Virgílio, Eneida, livro 6, e Homero, Ilíada, canto 6. De tal maneira está a vida de cada cristão repleta de semelhantes desejos. Bem sei que os sacerdotes não são tão cegos que não compreenderiam deformidades tão vergonhosas, mas é que em lugar de compreenderem em lugar de purgar o campo do Senhor, eles se empenham em semeá-lo e cultivá-lo de ervas daninhas, com toda diligência, certos como estão de que estas costumam aumentar-lhes as ganhuças. Suponha-se que, em meio a todos esses prejuízos, surgisse um odioso moralista que, em tom apostólico, fizesse essa patética, mas verdadeira exortação. Não basta ter devoção por São Cristóvão, é preciso também viver segundo a lei divina para não chegar a um mau fim. Não basta oferecer uma pequena moeda para obter perdões e indulgências, é preciso ainda odiar o mal, chorar, velar, rezar, jejuar, numa palavra, mudar de vida, praticando constantemente o evangelho. Confiais em algum santo? Pois seguis os seus exemplos, e vivei como ele viveu, e assim mereceis a graça do vosso santo protetor. Assim, entre vós, esse moralista não andaria mal falando dessa forma, mas ao mesmo tempo tiraria os homens do estado de felicidade para alcançá-los da miséria da dor. Uma palavrinha acerca da espécie de doidos, porque seria um tão grande mal, não o pôs igualmente em cena, quando honram tanto meu império. Quero referir-me aos ricos que, vendo chegar o fim dos seus dias, providenciam grandiosos preparativos para uma passagem magnífica ao túmulo. É com grande prazer que se observa como esses moribundos se aplicam seriamente às suas pompas fúnebres. Estabelecem artigo por artigo quantos círios e quantas velas devem arder nos seus funerais, quantas pessoas vestidas de luto, quantos músicos, quantos carpidores devem acompanhar o fétero, como se depois de mortos ainda pudessem conservar alguma ciência para gozar do espetáculo, ou soubessem ao certo que os mortos costumam ficar envergonhados quando seus cadáveres não são sepultados,
com a magnificência exigida por seu próprio estado. Finalmente, parece que esses ricos consideram a morte como um cargo de edil, e não que os obrigue a ordenar festas populares e banquetes. Embora seja fecundíssimo o meu assunto, e eu forçada a tratá-lo superficialmente, não poderei, contudo, silenciar sobre esses grandes panegiristas, esses vaidosos apreciadores da própria nobreza. Não é raro encontrar estes, os que com ânimo e abjeto e vilíssimas plebeias inclinações vos pasmem à força de repetir. Sou um fidalgo. Convém provar a antiguidade de suas estirpes? Um descende do piedoso Enéas, outro remonta ao primeiro cônsul de Roma. Este procede em linha reta do rei Arthur. Além disso, mostram estátuas e os retratos dos antepassados. Enumeram os bisavós e os tataravós. Recordam os antigos sobrenomes e os feitos dos seus maiores. Enquanto isso, pouco diferem eles de uma estátua muda. Eu os diria mesmo que quase inferiores às próprias figuras que vão mostrando. Esses idiotas fazem um alto conceito de si mesmo. Estão sempre cheios de estéril ideia de sua ascendência. O que é fato, porém, é que imbuídos dessa quimera, levam uma vida contente e feliz. Ora, o que contribui em grande parte para que, em tão boa conta, se tenha esse belo fantasma de nobreza, é justamente o respeito que o vulgo insano demonstra por eles, parecendo até enxergar nesse gênero de bestas, nesses nobres sem mérito, outras tantas divindades. Mas ao tratar do amor próprio, por que hei de me restringir a uma ou duas espécies apenas de loucura? Quantos meios surpreendentes não possuirá o meu caro amor próprio, que vedes aqui presente, para impedir que o homem fique desgostoso de si mesmo? Olhai aquele rosto, não há macaco mais feio nem mais disforme. No entanto, julga-se um lindo rapaz. É perto dele, o outro traça 2 ou 3 linhas com exatidão, à força de compasso. Intimamente já se aplaude, julgando a um Euclides. E aquele que está cantando... E aquele que está cantando, ainda pior que um galo? Não importa. Pensa ter uma voz paradisíaca. Todavia, há também uma espécie de loucura verdadeiramente agradável. Alguns possuem um numeroso bando de criados, a qual, com uma boa qualidade, julgam que essas boas qualidades lhes sejam peculiares. Tal era, segundo Sêneca, aquele rico duplamente feliz que, ao pretender contar alguma história, tinha sempre ao redor os escravos que lhe auxiliavam a memória, sugerindo-lhe os vocábulos adequados, mesmo os mais comuns. Esse senhor era, além disso, tão fraco que bastava um pequeno sopro de vento para levá-lo ao chão. Isso, contudo, não impedia que estivesse sempre disposto a bater-se a socos, fiando-se na força dos escravos, como se essa fosse sua. É inútil passar aqui em revista os que professam as artes, porque com razão podem ser considerados os prediletos, os favoritos do meu amor próprio. Em geral, essas pessoas estão de tal forma fanatizadas por seu pequeno mérito que prefeririam ceder a uma parte do seu patrimônio a confessar-se ineptas. Os cômicos, os músicos, os oradores, os poetas, eis aí os melhores amigos do amor próprio. Quanto mais ignorantes, quanto mais perfeitos se julgam em sua arte, e assim prevenidos em benefício próprio, aproveitam todas as ocasiões para celebrar os próprios louvores. Mas não penseis que não encontrem quem os aplauda, pois toda tolice, por mais grosseira que seja, sempre encontra sequazes. Mas ainda é pouco. Quanto mais contrária ao bom senso é uma coisa, tanto maior é o número de seus admiradores e constantemente se vê tudo que mais se opõe à razão é justamente o que se adota com maior avidez. Perguntar-me-eis por quê? Pois já não vos disse 1000 vezes, é porque quase todos os homens são malucos. A ignorância tem, pois, 2 grandes privilégios. Um que consiste em estar de perfeito acordo com o amor próprio, outro que consiste em trazer em si a maior parte do gênero humano. Por conseguinte, seríeis 2 vezes ingênuos se quisesse elevar-vos acima do nível comum, com toda a vossa ciência filosófica. Que pensais que obteríeis com isso? Podeis estar certos de que, além de vos custar muito caro, semelhante propósito chegarias ao ponto de ninguém ser tolerado. Resultaria, enfim, que ninguém seria capaz de apreciar o vosso gênio, de penetrar os vossos sentimentos. Parece-me de novo oportuno fazer outra reflexão sobre o amor próprio. Façamo-la juntos. Todo homem, ao nascer, recebe seu amor próprio, como um dom da natureza. Mas essa mãe comum não se limitou apenas ao homem, pois fez o mesmo presente à sociedade, de maneira que não se acha uma única nação, uma única cidade que não tenha o seu gosto particular.
Os ingleses, por exemplo, amam o transporte e a beleza, a música e os banquetes lautos. Os escoceses, de tão grande valor à nobreza e, sobretudo, a que deriva do sangue do seu rei, gabando-se, além disso, de serem raciocinadores sutis. Os franceses atribuem a polidez à civilidade, sendo que, sobretudo, os parisienses se gabam da sua teologia. Os italianos decantam a sua literatura e a sua eloquência. Em suma, cada nação se compraz em ser única e verdadeiramente civilizada, e sem sombra de barbarismo. Pode-se dizer que os romanos são mais enfatuados desse gênero de felicidade. Roma moderna sonha ainda em participar da grandeza de Roma antiga. Os venezianos são felizes pela alta opinião que têm da própria nobreza. Vangloriam-se os gregos de terem sido os inventores das artes e das ciências, além de serem os descendentes dos famosos heróis em que seu tempo tanto estrépito fizeram no mundo. Os turcos e todos os outros povos semelhantes não passam, afinal, de um ajuntamento de bárbaros, que se jactam de seres os únicos a viverem no seio da verdadeira religião, ridicularizando as superstições e idolatrias dos cristãos. E o que direi dos judeus? Esses vivem satisfeitíssimos à espera de seu Messias, e muito longe de impacientar-se pela enorme demora, obstinam-se cada vez mais em esperá-lo, achando que não podem em absoluto estar enganados, apoiados como se encontram nas promessas do seu Moisés. Aos espanhóis, reservam para si toda a glória da guerra. Finalmente, os alemães se pavoneiam por sua natureza gigantesca e por sua habilidade de ciências da magia. Mas vamos, liquidemos logo o assunto que seria interminável. Estais vendo agora, se não me engano, como o amor próprio difunde por toda parte, grandes alegrias, quer nos indivíduos, quer nas nações. Ao lado do amor próprio, acha-se sempre sua boa irmã, a adulação. Isso posto, respondei-me, em que consiste o amor próprio? Não consistirá, porventura, em agradar e satisfazer e adorar a si mesmo? Pois bem, quando procedeis dessa forma em relação aos outros, isso se chama adulação. Hoje em dia, tem essa pobre adulação, a desgraça de estar muito desacreditada. Mas por quem? Por todas as pessoas que se ofendem, mais com palavras do que com fatos. Acredita-se que a adulação não possa coadunar-se com a boa-fé. Ideia falsa, pois os próprios animais não nos mostram o contrário. Em vão se procuraria um animal mais cortesão e adulador que o cão, e não obstante, quem pode vangloriar-se de ser mais fiel do que ele? O esquilo domesticado procura sempre brincar. Será ele, por isso, menos amigo do que o homem? Se a adulação excluísse a boa-fé, seria preciso concluir então que os ferozes leões, os tigres cruéis, os irrequietos leopardos devem ser afeiçoados a uma espécie humana. Eu ignoro que é a péssima adulação, da qual costumam servir-se os maliciosos e os caçadores para arruinar e ridicularizar os míseros, tolos e vaidosos. Não é essa, porém, minha adulação predileta. E praza a Deus que não conheça nunca. Porém, provém a minha doçura da bondade, da inteireza de coração, e tanto se avizinha da virtude como se distancia de um caráter rude, insociável e importuno, que, como diz Horácio, desgosta e afasta. Perdão. A minha adulação reanima os espíritos abatidos, alegra os melancólicos, estimula os poltrões, desperta os estúpidos, restabelece os enfermos, acalma os furibundos, forma e mantém os amores. A minha adulação incita as crianças ao trabalho e ao estudo. Consola os velhos, sobre o manto do louvor, censura e instrui os monarcas, sem ultrajá-los. Enfim, minha adulação faz com que homens, como outros tantos narcisos, se apaixonem por si mesmos, dando origem à principal felicidade da vida. Quem já viu mais delicada e mais grata que a praticada por dois bons e honestos burros que se coçam mutuamente? É a esse mútuo auxílio que se dirige em grande parte a eloquência, muito medicina e ainda mais a poesia. Devo acrescentar que essa adulação é o mel, o condimento de toda a sociedade humana. Dizem os sábios que é um grande mal-estar enganado. Eu, ao contrário, sustento que não estar é o maior de todos os males. É uma grande extravagância querer fazer consistir a felicidade do homem na realidade das coisas, quando essa realidade depende exclusivamente da opinião que dela se tem. Tudo na vida é tão obscuro, tão diverso, tão oposto, que não podemos certificar-nos de nenhuma verdade.
Tal era justamente o princípio dos meus acadêmicos, que se mostravam nisso menos orgulhosos que todos os outros filósofos, porque se a verdade que, tendo sido bem demonstradas, não deixam as dúvidas quantas não serão, pergunto, as que se perturbam a tranquilidade e os prazeres da vida, os homens, enfim, querem ser enganados e estão quase prontos a deixar o verdadeiro para correr atrás do falso. Quereis disso uma prova sensível e incontestável? E de assistir a um sermão, e vereis que quando o cacarejador, ó que injúria, enganei-me, desculpai-me, queria dizer, quando o pregador aborda o assunto com seriedade e apoiado em argumentos, o auditório dorme, boceja, tosse, assoa o nariz, relaxa o corpo inteiramente enjoado. Se, porém, o orador, como quase sempre é um caso, conta uma velha uma velha fábula, um milagre da lenda, então o auditório logo se agita, os dorminhocos despertam, todos os ouvintes levantam a cabeça, arregaçam os olhos, prestam atenção. Nunca observastes que ao celebrar-se numa igreja a festa de um santo poético ou romântico, por exemplo, de um São Jorge ou São Cristóvão, de uma Santa Bárbara, em geral se costuma consagrar-lhe uma pompa e uma devoção bem maiores do que se consagra a São Pedro e São Paulo e ao próprio Nosso Senhor? Mas não é este o lugar apropriado para tal questão. Voltemos ao nosso assunto. Quanto não custa conquistar uma felicidade de opinião? Os que pretendem repor a felicidade no gozo das coisas que tenham a bondade de observar, quais e quantos são os sofrimentos que costumam causar mesmo os objetos menos importantes. Para fazermos um juízo a respeito, basta nos lembrar as dificuldades que oferece o estudo da gramática. A opinião, ao contrário, é concebida sem esforço, insinua-se por si mesma no coração e contribui também, talvez, mais do que a evidência e a realidade das coisas, para a felicidade da vida. Se um esfomeado come carne podre, cujo fedor obrigaria um outro a tapar o nariz, se ele a come com tanto gosto como se tratasse do alimento mais fino, eu vos pergunto, por isso vos deve ser considerado menos feliz? Se por isso deve ser considerado menos feliz. Ao contrário, se o infantasiado comesse excelentes iguarias em um lugar do seu gosto e sentisse náuseas, onde estaria nesse caso sua felicidade? Para um homem que tem uma mulher feíssima, mas na qual vê perfeitamente a sua bela, não é o mesmo que se tivesse desposado uma Vênus? O tolo, que possui um mau e miserabilíssimo quadro, mas acredita possuir uma pintura de Zeuxis ou de Apelles, não se cansando de contemplá-lo e tendo comprado por elevado preço um quadro desses excelentes pintores, não experimente igual prazer ao contemplar as suas obras? De um homem que tem a honra de prazer o meu nome, eu sei pouco. Depois das núpcias, deu de presente a sua mulher brilhantes falsos. Sendo ele um engraçado tratante, convenceu a mulher de que as pedras preciosas teriam lhe custado uma grande soma. Ora, nada faltava ao prazer da esposa. Ela gostava de se enfeitar com aqueles pedaços de vidros e não se cansava de admirá-los, satisfeitíssima de possuir imaginário tesouro como se este fosse real. Ao mesmo tempo, o marido poupara uma despesa apreciável e estava contente com o engano da mulher, que se lhe agradeceria da mesma forma, porque teria feito o que se lhe tivesse num dado magnífico presente. Merecem ser incluídos nessa categoria os habitantes da caverna de Platão. Ao verem os tolos, as sombras e as aparências de diversas coisas, admiram-nas e nada mais procuram, dando-se por satisfeito. Já os filósofos, por estarem fora da caverna, não só observam os mesmos objetos, como lhe investigam os mistérios. Não terão uns e outros o mesmo prazer? Se remendarão o micilo de que fala Luciano, Se o remendão micilo de que fala Luciano tivesse podido passar o resto dos seus dias no belíssimo sonho em que se embalava quando o despertam, poderia ele desejar felicidade maior? Não haveria, pois, a diferença de alguma entre os sábios e loucos se não fossem mais felizes esses últimos. Sim, porque esses são os dois motivos. O primeiro é que a felicidade dos loucos não custa nada, bastando um pouquinho de persuasão para formá-la. O segundo é que os meus loucos são felizes mesmo quando estão juntos com muitos outros. Ora, é impossível gozar um bem quando se está sozinho. Os sábios são em número tão escasso que nem vale a pena falar deles. E eu desejaria saber o mesmo, se é possível descobrir algum. No curso de tantos séculos, a Grécia se vangloria de ter produzido apenas 7 sábios. E, na verdade maravilhoso. O gênero humano deve mesmo muito a essa felicidade da Grécia. Fora mesmo 7...
pois pedi a Deus que não vos venha o desejo de anatomizá-los cuidadosamente, porque do contrário, juro-vos por Hércules, arrebento-vos a cabeça. Não encontrarias de certo nem a metade de um filósofo, e talvez nem ao mesmo um terço. Quero louvar-me ainda num outro fato. Entre numerosos méritos que os poetas costumam atribuir a Baco, que se mantém é realmente o primeiro e é o que consiste em tirar e dissipar do ânimo os mortais e as aflições, as aquietações e a tristeza, perversas filhas da razão. Mas por pouco tempo, porque depois de algumas horas de sono, voltam a atormentar-nos imediatamente, e como costuma dizer, a todo galope. Não será isso inteiramente o oposto do bem que proporciona aos mortais? Eu os embriago, mas também lhes tiro a razão. Minha embriaguez é muito diferente da de Baco. Enche a alma de alegria, de tripúdio e de delícias. Dura até o fim da vida e não custa dinheiro e nem dá remorsos. Os homens me devem particularmente gratos, pois não permito que haja entre eles algum que não sinta mais ou menos os efeitos da minha beneficência. Nenhuma das outras divindades reparte igualmente entre os mortais os seus favores. Não cresce por toda parte aquele vinho generoso e saboroso que afasta as aflições importunas e enche até o ânimo mais melancólico de alegria, de coragem e de esperanças. Vênus raramente concede o dom da beleza. Mercúrio, há poucos a eloquência. Hércules é parco em dispensar das riquezas. O homérico Júpiter, na cabeça de muitos, poucos se põe a coroa. Marte frequentemente recusa os 2 exércitos ao seu auxílio. Apolo costuma dar respostas desagradáveis aos que consultam o seu oráculo. O filho de Saturno constantemente lança suas setas. Febo, às vezes, manda a peste e Netuno mata mais do que pessoas do que salva. Quanto às horríveis divindades chamadas Vejoves, como seriam Plutão, a discórdia, o castigo, a febre, as outras tantas que deveriam antes chamar-se carniceiras do que divindades, não merecem em absoluto que eu me dê ao trabalho de fazer alusão. Portanto, a verdade é que os outros deuses não são bons e benéficos para todos os mortais, sendo a loucura única deusa que cumula de favores todo o gênero humano. E o admirável é que a minha generosidade não é manchada por nenhum interesse. Sou a única que não exige nem votos e nem ofertas. Minha divindade não ofende nem ordena vítimas de expiação. Quando omitida alguma cerimônia do meu culto, não ponho em desordem o céu e a terra para vingar-me de alguém, que tendo convidado todos os outros deuses, só me tenha esquecido em casa e deixado-me à margem de odor da fumaça das vítimas sacrificadas. Para a confusão e vergonha de outros deuses, deverei eu mesma dizer que se mostram tão incontáveis e caprichosos que seria um mal absolutamente menor deixá-los em abandono do que adorá-los. Com eles, se deveria fazer o que se costuma praticar com pessoas intratáveis inclinadas ao mal. É o preço da sua amizade. E quem acreditaria agora que essa minha conduta devesse provocar desprezo? Até agora é voz geral. Ninguém pensou em prestar a loucura às horas divinas. Ninguém lhe consagrou um templo. Ninguém nutriu os vapores das vítimas. Para falar-vos com franqueza, e creio que já o disse, tamanha ingratidão me causa grande surpresa. Mas pouco me importa isso e, de acordo com a minha natural facilidade, não levo coisas a mal. Eu encheiraria a sabedoria e seria indigna de ser loucura se reclamasse essas honras divinas. Que é que me ofereceria sobre os altares? Um pouco de incenso, um pouco de farinha, um bode e um porco. Poderia eu permitir se degolassem esses inocentes animais para deleitar meu olfato? Que ridículas bagatelas! Tem um culto, sim, um culto que abrange o mundo inteiro e que todos os mortais me prestam, e os próprios teólogos o consolidam pelo exemplo. Não tenho a bárbara e cruel ambição de Diana, que vê com prazer vítimas humanas, mas creio, ao contrário, ser religiosamente servida e venerada quando me vejo esculpida em cada coração e representada pelos costumes e conduta. A propósito de culto, o que os cristãos pregam aos santos consiste quase todo em amá-los e imitá-los. Como são numerosos os que em pleno meio-dia acendem velas aos pés da Virgem Mãe de Deus, mas não se acha quase nenhum que siga seu exemplo de castidade, de modéstia, de zelo pela causa da salvação. No entanto, a imitação de suas virtudes seria um culto capaz de assegurar o céu aos devotos. De resto, por que eu hei de exigir um templo, se possuo tão vasto e tão belo que é a terra inteira? Não me faltam ministros nem sacerdotes, salvo nos lugares onde não existe nenhum homem. Eu não desejaria que me julgasseis tão idiota a ponto de me procurar com estátuas e imagens. Tais figuras seriam os resultados de bem funestos para o nosso culto, pois que muitas vezes sucede que os devotos estúpidos e materiais tomam a imagem pelo santo, e nesse caso, a nossa sorte seria a mesma, de quão suplantados por seus vigários. Todos os
mortais são estátuas a mim regidas, imagens vivas da minha pessoa, mesmo contra a própria vontade. Consinto, pois de bom grado, que os outros deuses tenham templos, com um canto da terra, em outro, e sejam festejados apenas em certos dias do ano. Adore-se Febo em Rhodes, Vênus em Chipre, Juno em Agros, Minerva em Atenas, Júpiter no Monte Olimpo, Netuno em Taranto, Priapo em Lampsaco. Quanto à minha condição divina, será sempre mais gloriosa que a deles, enquanto a terra for meu templo e todos os mortais as minhas vítimas. Poderá, talvez, parecer alguém que eu esteja pegando impunidades e imprudentes mentiras. Quero, porém, mostrar-vos que tudo isso é pura verdade. Reflitamos um pouco sobre a vida humana, e se eu não vos demonstrar que sou a deusa a qual todos os homens são mais gratos, que eles mais estimam, desde o cetro ao bastão do pastor acima de todas as coisas, eu estou disposta a deixar de ser a loucura. Não quero, contudo, dar-me ao trabalho de percorrer todas as condições, pois demasiado longa seria a carreira. Limitar-me-ei assim a indicar as principais, das quais facilmente poderei inferir o resto. Até semana que vem.